We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. A primeira vez que Trump usou o termo America First publicamente foi durante uma entrevista ao New York Times em março de 2016, sendo um contraponto ao termo isolacionista. O Trump disse: "Eu não sou isolacionista, mas sou America First." Então, eu gosto da expressão "Eu sou America First." O isolacionismo é uma corrente de pensamento importante no nacionalismo estadunidense. Basicamente, a ideia é que os Estados Unidos não deveriam dar palpite nas economias e nos políticos de outros países. Mas sabe como é que é, né? O isolacionismo é uma política imperialista que a gente pode ver desde o nascimento dos Estados Unidos. Em grande medida, esse argumento estava baseado na ideia que os Estados Unidos é excepcional. O que é isso? O que é os Estados Unidos excepcional? O que isso significa? O projeto político dos Estados Unidos, desde o comecinho, desde a formação da nação estadunidense, reivindicou para si a responsabilidade de promover a democracia e liberdade econômica, criando um paraíso capitalista. Isso foi justificado de 3 jeitos. Primeiro, o velho mundo e o novo mundo. Para eles, o novo mundo, a América, que foi a primeira ex-colônia e que teve uma democracia, se opunha ao velho mundo, que ainda estava ligado às instituições medievais como a monarquia. O novo mundo foi um asilo para os imigrantes protestantes que fugiram da perseguição do rei da Inglaterra, porque era, vamos dizer, um pouco mais radicais. Segundo, geografia. O fato de que os Estados Unidos estavam longe demais da Europa para serem colonizados era mais um sinal divino para a criação do novo mundo. Havia uma falsa dicotomia entre a Europa e os Estados Unidos. A América Latina, por exemplo, era tida como inferior. Terceiro, coincidência histórica e religiosa. O Novo Mundo foi descoberto na mesma época da Reforma Protestante. Para os protestantes, isso não poderia ser coincidência, mas providência divina. Estava escrito nas cabeças dos protestantes que um novo mundo ia ser descoberto quando surgisse a Reforma Protestante. Como parte do pacote dessa ideia, eles estavam destinados a viver no novo mundo. Uma das formas de propagar e doutrinar o excepcionalismo foi através da seguinte metáfora. Os Estados Unidos é como a cidade que está no alto da colina e toda sua luz iluminando tudo que está em volta. Ou seja, excepcional. Os protestantes que se mudaram para os Estados Unidos interpretaram esse sermão na montanha como se o novo mundo fosse a cidade.
Enfim, a missão celestial levou à singularidade da nação. A cidade na colina, um bastião da liberdade, um contraste ao velho mundo da Europa. Porém, esta frase ficou muito associada com Ronald Reagan nos anos 80, especificamente para justificar a moralidade do Império Americano. The past few days, when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the shining city upon a hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. What he imagined was important because he was an early pilgrim, an early freedom man. He journeyed here on what today we'd call a little wooden boat. And like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the shining city all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind, it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace. A city with free ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors, and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still. After 200 years, 2 centuries, she still stands strong and true on the granite ridge, and her glow is held steady no matter what storm. And she's still a beacon, still a magnet for all who must have freedom, for all the pilgrims from all the lost places who are hurtling through the darkness toward home. Se você reparar bem, em vários momentos da história dos Estados Unidos é notável essa perspectiva em vigor na política internacional do país. Vamos lá. O excepcionalismo abraça 2 visões políticas da elite. Você já conhece. Isolacionista, o que Trump disse não ser. Os isolacionistas queriam manter o país alheio ao resto do mundo para protegê-lo da influência externa. A segunda é o expansionismo. Os expansionistas queriam expandir o território. Ambas são correntes nacionalistas e imperialistas que se divergem nesse ponto. Para os isolacionistas, a América era tão excepcional, mas tão excepcional, que seu caminho para a perfeição só poderia existir no próprio Estados Unidos. Já os expansionistas acreditavam que a América era excepcional porque era a terra escolhida do protestante sagrado. E, portanto, era a missão dessas pessoas disseminar a democracia para o mundo. Ambos acreditavam na persistência do Império Americano e na excepcionalidade do Estado. Eles só tinham maneiras diferentes de fazer isso. De modo geral, essas ideias se completam, muito mais que se divergem, fortalecendo o nacionalismo americano ou complexo de Deus. Até a Primeira Guerra Mundial, os expansionistas dominaram a direção política do país e os isolacionistas foram a minoria. A primeira vez que America First foi usada na esfera política moderna foi em 1916. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, usou esse slogan, America First, quando ele concorreu à presidência pela segunda vez. Primeiro, vamos destacar aspectos da política de governo. A plataforma foi de não intervenção e isolacionismo.
o que justificou a não intervenção do país na Primeira Guerra Mundial. Por isso, entraram somente em 1917. Porém, para que o isolamento fosse efetivo, era necessário controlar a vizinhança, como o Caribe e a América Central. O controle dessa área era uma questão de segurança nacional para que a Europa não chegasse às terras da região. Wilson retomou a política de segregação racial no setor público federal. E aí, quando invadiu e ocupou militarmente o Haiti e a República Dominicana, impôs a segregação racial lá também. Ele simpatizou com o Ku Klux Klan. Agora, vamos contextualizar o uso do slogan America First nessa época. Vamos para o ano de 1922. Benito Mussolini tomou o poder na Itália. Foi a primeira vez que se ouviu o termo fascista, que descreve um governo extrema-direita, centrado num líder forte com toda a autoridade. Em novembro de 1922, o Ku Klux Klan explicou o que era essa novidade num jornal no interior dos Estados Unidos. Os fascistas eram o par, ou semelhante aos americanos adeptos ao America First. « 100% se referia às pessoas que não tinham uma gota de sangue negro, indígenas, espanhol, judeu, italiano, irlandês, enfim, que não fosse anglo-saxão ou nórdico. Uma corrente de historiadores argumenta que o fascismo não foi criado na Itália. Ele já existia nos Estados Unidos, com a segunda onda de ressurgimento da Ku Klux Klan em 1915, 7 anos antes de Mussolini entrar no poder. Nesse ressurgimento, o America First foi o slogan oficial do grupo. O fascismo nos Estados Unidos aconteceu independente da Itália.